gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Lucas 18. Está escrito, eu vou estar usando aqui hoje uma linguagem mais atual, né? Talvez fique um pouquinho diferente aí da sua versão, mas é a mesma coisa. Diz o seguinte aqui: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta que esse moço fez. Quem era esse moço? Ele era um líder judeu, era um moço rico, era uma pessoa que ocupava uma posição importante dentro da sociedade em que ele vivia, e esse moço, ele estava com uma grande preocupação. Qual era a preocupação que ele tinha? Era de conseguir a vida eterna. O que é conseguir a vida eterna? É a salvação da alma. Então, em outras palavras, a pergunta que ele faz aqui para Jesus é: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a minha salvação, para conquistar a minha salvação? E é sobre esta pergunta que eu quero, nessa noite, meditar com vocês. Gostaria que você pensasse junto comigo. As pessoas estão sempre preocupadas, né? Eu sei que, mesmo você que está aqui hoje, você deve estar preocupado também com alguma coisa, né? Normalmente, as pessoas elas estão preocupadas com as contas, né? O camarada, ele está aqui um domingo à noite, ele está preocupado com a conta que vai vencer amanhã ou que já venceu e como é que ele vai pagar, né? Então, tem muita gente preocupada com isso aí. E pessoas que não precisam se preocupar com as contas, né? Mas quem não se preocupa com as contas tem outras preocupações. Tem gente que está preocupada com o casamento, que não está indo muito bem. Tem gente que está preocupada com os desentendimentos que tem acontecido na sua casa. Tem gente que está preocupada com outras coisas. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, qual é a sua preocupação, hein? Qual é a sua preocupação? Olha, existem uns que eles estão tão despreocupados de tudo, que a preocupação deles é o time de futebol, né? Então a preocupação, aquilo que mais ocupa a mente do camarada, a sua grande preocupação é se o time dele vai ganhar o campeonato, se vai ser o campeão daquele jogo, né? Então tem muita gente aí preocupada só com isso. E se preocupam com o futebol, com o esporte. Há outras pessoas que elas estão preocupadas com o casamento, se casar. Outras pessoas estão se preocupadas em se divertir, né? Outras pessoas estão preocupadas em aproveitar a vida. Então, são muitas as preocupações, mas veja bem, ouça o que eu estou lhe dizendo. Existem poucas pessoas preocupadas com a sua salvação.
que acha que nem precisa se preocupar com a salvação da sua alma. Mas eu digo para você que a salvação da nossa alma deveria ser a nossa maior preocupação. Porque os outros problemas, eles são aqui terrenos, materiais, passageiros. Mas agora, a salvação, aqueles que perderem a salvação, aqueles que perderem a vida eterna, aqueles que morrerem sem o selo da promessa, esses vão passar a eternidade no inferno. Olha, muita gente pode até não gostar, mas é verdade, é a palavra de Deus. Você tem se preocupado com a sua salvação? Se você morresse hoje, se Deus lhe chamasse hoje para a eternidade, você estaria salvo? Olha, a gente tem visto tanta gente morrer, e esses dias eu tenho me assustado de ver as pessoas que têm morrido. Eu tenho um Facebook, né, onde eu tenho vários amigos aí na internet, e esse mês, por exemplo, que passou, vários dos meus amigos morreram, jovens, servos de Deus, inclusive, pastores, e estavam aí na flor da vida, né? Pareciam que estavam bem, né? E aí de repente aparece lá aquela mensagem, né? De luto, colocam lá um laço preto, né? E aí nós informamos que infelizmente o fulano de tal acabou de falecer. Vocês souberam que essa madrugada, inclusive, o marido da Flor de Lis, conhece a Flor de Lis? Flor de Lis é uma missionária lá do Rio de Janeiro, e ela, inclusive, é deputada federal, e ela, junto com o marido, eles lideram uma igreja poderosa lá no Rio de Janeiro, abençoada. Mas eu quero dizer para você que nessa madrugada, uns bandidos invadiram a casa deles e mataram o marido dela, o pastor, com 15 tiros. 15 tiros. Quando que ele imaginava que ele iria para a eternidade? Nessa madrugada aqui de domingo. Quer dizer, ontem, a essas horas, ele estava vivo. E hoje, a estas horas, ele já está morto. Ele foi assassinado, foi morto. Lembra daquele cantor também? Né? Ele fez um show, depois pegou um avião no dia seguinte, e o avião caiu, e ele morreu. Gabriel Diniz. Quando que ele imaginava que ele ia morrer? Mas morreu. No auge. Né? Famoso, ganhando dinheiro, fazendo shows. Parecia que estava tudo bem. Será que ele estava preocupado com a salvação da sua alma? Mas uma coisa é certa, ele morreu. Lembra lá do Boechat, né? Boechat, né, fazendo palestras, voltando da palestra de helicóptero, em alto estilo, e de repente o helicóptero caiu. Né? O helicóptero caiu lá na marginal Tietê, e ele morreu. Quer dizer, num momento que ninguém podia imaginar que uma pessoa pudesse morrer e morre. E tem sido assim, né? Quantas pessoas
estão bem, de repente sofrem aí um infarto. Quantas pessoas estão bem, de repente sofrem um acidente. Uma coisa é certa, quando chega o momento da pessoa ela ser chamada para a eternidade, não tem para onde correr, né? A Bíblia diz assim que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Deus ele decretou: tu és pó e em pó te has de tornar. Deus ele estabeleceu um limite. Quantos anos vive um ser humano? Pode viver até 120 anos, não passa disso. Por quê? Porque Deus determinou. Então chega um momento em que a pessoa ela será chamada lá para a eternidade. Quando é que nós seremos chamados para a eternidade? Nós não sabemos, e é até bom a gente nem saber, né? Nós não sabemos, só sabemos que um dia seremos chamados. Mas agora, justamente porque nós não sabemos o dia em que seremos chamados para a eternidade, é que nós devemos nos preocupar com a salvação da nossa alma. Porque o importante é que no dia em que Deus nos chamar, nós estejamos prontos. E estar pronto é estar salvo. Então note, na história que nós lemos aqui na Bíblia, nós encontramos um moço. Então veja, ele era jovem, ele era um moço, ele era rico, ele era um líder, ele era judeu, ele era uma pessoa importante dentro da sociedade em que ele vivia. Ele podia estar despreocupado, ele podia estar preocupado com outras coisas, mas ele se preocupou com a coisa certa. Ele se preocupou com a salvação da sua alma. Ele teve a preocupação certa. Então veja, aí ele se aproxima do Senhor Jesus, e aí ele pergunta para o Senhor Jesus: mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E aqui eu quero destacar algumas coisas importantes. Ele estava com a preocupação certa, e ele se aproximou da pessoa certa, e ele fez a pergunta certa. Porque veja, se ele faz essa pergunta para outra pessoa, cada pessoa tem uma resposta diferente para essa pergunta, não é? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Se ele tivesse feito essa pergunta para um espírito, se ele tivesse feito essa pergunta para alguém dessas religiões orientais, sabe o que a pessoa ia dizer para ele? Ia dizer: você vai precisar morrer e nascer, e morrer de novo e nascer de novo. Você vai ter que reencarnar várias vezes até que você chegue à posição correta para ser salvo. As religiões budistas dizem que o camarada tem que reencarnar pelo menos umas 57 vezes até ele chegar à perfeição, e aí ele então recebe a vida eterna. Se ele perguntasse para outra pessoa de outra fé, de outra religião, ele teria outra resposta. Alguém poderia dizer para ele: olha, para você ser salvo, você tem que sair distribuindo, fazendo caridade, fazendo boas obras, e quanto mais boas obras você fizer, mais salvo você será. Mas as boas obras não podem nos salvar. Alguém poderia dizer para ele: olha, para você ser salvo, você vai ter que rezar, você vai ter que acender velas, você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que se martirizar.
A gente tem aí na história da humanidade alguns homens que eles, em busca da salvação, eles entenderam que para serem salvos, eles tinham que viver isolados do mundo, de tudo. E eles iam lá para as montanhas, e eles ficavam isolados de tudo. Eles renunciavam tudo, se tornavam monges, ermitões, né? Vivendo completamente isolados, com o único propósito de conseguir a salvação, mas isso aí também não salva. Mas, veja bem, esse rapaz aqui da história, ele fez a pergunta certa, que era o que eu devo fazer para ser salvo, e ele fez a pergunta para a pessoa certa. Porque, para quem ele perguntou, é o único que pode nos salvar. Quero dizer para você que só existe um caminho para a salvação. E esse caminho para a salvação é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus pode salvar. Olha, alguém diz assim: se eu deixar de beber eu sou salvo? Se eu deixar de fumar eu sou salvo? Se eu deixar de me prostituir eu sou salvo? Se eu começar a frequentar a igreja eu sou salvo? Se eu me batizar eu sou salvo? É isso que eu tenho que fazer para receber a salvação? A Bíblia é bem clara quando ela diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Quem salva é Jesus. Uma pessoa pode até largar as coisas ruins, mas se ela não entregar a vida dela para Jesus, se ela não crer em Jesus, se até o que ela largou, ela não largou por causa de Jesus, ela não será salva. Porque quem salva é Jesus. Você quer a salvação da sua alma? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Sabe por que Jesus ele pode me salvar? Sabe por que Jesus pode te salvar? Porque Ele deu a vida dele lá naquela cruz por nós. Eu já vi muita gente vendo o filme, por exemplo, da Paixão de Cristo. Muita gente vendo aquela tortura que Jesus teve que passar. E muitas vezes as pessoas perguntam: para quê? Por quê Ele passou por tudo isso? E eu digo para você: sabe por que ele sofreu o que ele sofreu? Que ali naquela cruz ele foi um homem de dores, um homem de quem os outros homens escondem o rosto, um homem que sabia o que era padecer. É porque estava sobre ele todas as vossas maldades, todos os vossos erros, todos os vossos pecados. Estava lá em cima dele. Ele foi apresentado ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Israel, quando uma pessoa ela pecava, ela tinha que sacrificar um cordeiro. Ela pegava um cordeiro, levava esse cordeiro até os sacerdotes. Diante dos sacerdotes, ela colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e aí ela confessava o seu pecado, confessava a sua culpa, e aí o pecado e a culpa da pessoa passava para o cordeiro. E aí o sacerdote pegava um cutelo, uma faca, e ele cortava a garganta do cordeiro, e o cordeiro sangrava até a morte. Quando Jesus Cristo veio, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Jesus veio a esse mundo para ser o nosso Cordeiro, para que todos os nossos pecados e todas as nossas culpas ficassem sobre Ele. A Bíblia diz assim: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele tomou sobre si. Quero dizer para você que o sangue que Jesus Cristo derramou ali naquela cruz, a Bíblia diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Sabe o que nos purifica? Sabe o que nos lava? Sabe o que nos perdoa? Sabe o que nos transforma e o que nos salva? É o Senhor Jesus. É o seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Quero dizer para você, esse é o caminho, essa é a verdade. Ele é o Salvador. Não há outro. Não existe outro. Alguém pode dizer assim: eu quero ser salvo, mas eu não quero seguir Jesus. Eu não quero crer em Jesus. Eu quero ser salvo de outra maneira. Não existe. Não existe outra maneira. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. Todos os outros caminhos que foram inventados falharam. Uma pessoa pode raspar a cabeça, pode se machucar, pode ir lá para o meio do mato, pode viver como um ermitão, pode fazer jejuns e sacrifícios, pode acender velas, pode orar durante horas e horas, e nada disso pode salvar. Só quem pode salvar é o Senhor Jesus. Então eu digo a você, meu irmão que está aqui nessa noite, aquele jovem, ele se aproximou da pessoa certa e ele fez a pergunta certa. Mas, infelizmente, ouça bem, ele tomou a decisão errada. Ele se aproxima de Jesus, ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E aí, Jesus responde para ele. Jesus diz para ele assim: você conhece os mandamentos? E aí ele diz: tudo isso aí eu já tenho praticado, desde a minha meninice. E aí Jesus disse para ele: mas uma coisa ainda te falta. Aí olha o que Jesus diz para ele. Jesus diz assim: vá, venda tudo o que você tem, depois vem e me segue. Então veja, olha o que Jesus estava dizendo para ele: você quer ser salvo? Então vem me seguir. Só que para me seguir você tem que ir lá e vender tudo que você tem, distribuir para os pobres, e aí você vem me seguir. Então o jovem era muito rico, e ele então preferiu ficar com a sua riqueza. Ele não teve coragem nem de vender tudo o que tinha, e não teve a coragem de seguir Jesus. Porque o que Jesus estava dizendo era isso: olha, você vai se desfazer das coisas que é para você me seguir. Vem me seguir, porque quem salva é Jesus. O que iria dar a vida eterna para esse moço? Não era o ele ter se desfeito das coisas materiais, mas era
o fato dele se tornar um seguidor do Senhor Jesus. Mas ele decidiu o contrário. Então tem muita gente que até tem a preocupação certa, vem no lugar certo, faz a pergunta certa para a pessoa certa, mas aí toma a decisão errada, faz a coisa errada. E aí eu pergunto para você, o que é que você vai fazer aí? Você está preocupado com a sua salvação? Você quer ser salvo? Olha, a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Deus pagou um alto preço, Jesus pagou um alto preço lá naquela cruz. Ele deu a sua vida ali, naquela cruz, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e a nossa alma salva. Então Deus ele diz: como que alguém pode escapar se negligenciar essa salvação tão grande? Não dá. Então eu digo para você: não negligencie, não desperdice a salvação, não jogue fora a salvação. Você chegou tão perto, não perca agora a oportunidade de dar um outro passo. E aí você pergunta: o que é que eu tenho que fazer então para ser salvo? E eu respondo: creia no Senhor Jesus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, começa uma nova vida com o Senhor Jesus hoje. Não saia daqui hoje sem fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Passe a viver com Ele, passe a servi-lo, passe a amá-lo, passe a obedecê-lo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, Senhor. Aquele jovem se entristeceu e foi embora, e perdeu a salvação. Agora a pergunta é: como é que nós vamos agir? Como é que você vai agir? E a mensagem que eu digo a você que está aqui nessa noite é: entregue a sua vida ao Senhor Jesus, creia nele. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus diante dos homens, o próprio filho vai confessar diante do Pai lá em cima. É aquilo. Para uma pessoa ser salva, ela tem que declarar. Ela tem que declarar com a sua boca que ela crê no Senhor Jesus, que ela entrega a Ele a vida, que ela vai segui-lo, servi-lo, viver com Ele, sem vergonha, não é? Esse é o Evangelho. O apóstolo Paulo ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, o apóstolo São Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores do cristianismo. Mas, quando ele creu, ele creu. Quando ele se converteu, ele se converteu. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele foi salvo. E ele dizia assim: eu sei em quem tenho crido. Ele dizia: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé que eu tenho no Filho de Deus. O homem estava cheio de fé. Pergunto: você está cheio de fé também? Você declara isso? Nessa noite eu quero convidar você a
fazer essa declaração de fé aqui nesse lugar. Quer dizer para você, não é a igreja que salva. Não é o comportamento da pessoa que salva. Não são as suas obras que salvam. É a fé. É a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É Jesus que é o Salvador. Vamos segui-lo, vamos crer nele, vamos entregar a ele a nossa vida, vamos declarar que ele é o nosso Salvador, vamos declarar a nossa fé nele. Esse é o caminho. Volto a dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Amém. Fique de pé aí no seu lugar. Feche os teus olhos. E agora eu quero falar ao seu coração. Se você já fez essa declaração, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já está seguindo o Senhor Jesus, continue. Mas agora, se até agora você ainda não tomou a decisão, não fez a declaração, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero dar a você a oportunidade de fazê-lo, de abrir o seu coração, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e de começar com Ele nessa noite uma nova vida. Jesus Cristo, Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você quer abrir a porta do seu coração? Você quer abrir a porta da sua vida? Se você quer, nessa noite, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, receber dele essa salvação que só Ele pode te dar, eu quero orar junto com você. Quero pedir junto com você para que Ele entre no seu coração e na sua vida e lhe salve. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se tem, levante a mão, por gentileza, para que eu possa ver e possa então orar com você. Não vou pedir para vocês que levantaram a mão para vir